E aí, pessoas, beleza? Estamos de volta aqui com mais uma aula do Apóstolo Vestibulares e hoje veremos a parte 5 de subconjuntos. Turminha, como vocês sabem, eu vou deixar aquele velho e encarecido recadinho para vocês irem lá no nosso canal, se inscreverem, ativarem as notificações, ative o sininho, né, para serem notificados das nossas novidades, deixe seu like, deixe seu comentário, fale do nosso canal para o seu amigo, fale do nosso canal para o seu vizinho, para o seu ex, para sua tia. Ajude o CJ a propagar o nosso canal, beleza? Então vamos lá. Conjunto das partes. Já aprendemos que todo conjunto tem um subconjunto vazio. Seja o conjunto A com os seguintes elementos, A e B. A construção formada por todos os possíveis subconjuntos de A chamaremos de conjunto das partes, indicados por P de A, ou as partes de A. É fácil perceber que no exemplo dado do conjunto A lá anterior, os elementos são A e B. Tá? Então, o conjunto das partes, tá, do conjunto A será P de A, né? Chaves, vocês já conhecem. Então, eu vou ter o conjunto vazio aqui, tá? Vou ter o vazio, ok? E aí, os respectivos elementos, né? Do dado conjunto, tá? Então, vai ser os elementos tomados um a um, e depois uma combinação, tá? Ou todas as possíveis combinações do respectivo conjunto, tá? Como aqui só tem dois, então eu vou ter o vazio, os elementos tomados um a um, e depois o máximo possível de combinação entre esses dois elementos, ok? Como são só apenas dois elementos, eu só posso fazer essa combinação aqui, tá? A e B. Então, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 subconjuntos, tá? E não se esqueça de colocar o vazio, tá? Sempre, sempre, sempre já começa diretão colocando o conjunto vazio, ok? Então, são dois elementos, 4 subconjuntos que vão compor o conjunto das partes de A. Bem tranquilo, né? E aí tá aí, né? Dois elementos do nosso conjunto de A. Se A, B e C forem os elementos do conjunto B, então o conjunto das partes de B será. Então tá aqui, né? É um pouco maior, né? Aumentou um elemento, já aumenta um pouquinho mais. Então, como já falamos, começa com o conjunto vazio e aí cada elemento tomado um a um, tá? Vão ter subconjuntos individuais. Então, um subconjunto A, um subconjunto B, um subconjunto C. Como são três elementos, eu faço todas as possíveis combinações com esses três elementos, tá? Então vai ficar o quê? A e B tá aqui, A e C tá aqui. Depois vai ficar o quê? B e C, né? B e C tá aqui, beleza? Depois eu faço um subconjunto unindo todos os elementos, tá? No mesmo subconjunto. Então tá aqui, tá? A, B, C, A, B e C, tá? São três elementos, tá? São três elementos no nosso conjunto inicial, tá? No conjunto A. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 subconjuntos, beleza? Perceba que de modo geral, para n elementos que vai ter o seu conjunto, tá? O conjunto das partes, tá? Vai ser 2 elevado a n, beleza? Bem tranquilo, né? Como representar o conjunto das partes do conjunto vazio? Ora, como o conjunto vazio não tem elemento, né, ou zero elementos, então na fórmula anterior lá, onde estava aqui 2 elevado a n, tá? 2 elevado a n aqui embaixo, é só colocar o zero, né? Conjunto vazio, coloca o zero. Como 2 elevado a zero é 1, tá? 2 elevado a zero é 1, tá? Então essa é a representação do conjunto das partes, do conjunto vazio. Beleza? E lembrando, né, lá de potenciação, né? Se você não lembra a potenciação, precisa relembrar, reveja nossas aulas lá em tópicos fundamentais de matemática, reveja lá o conteúdo para dar sequência não só no conteúdo de conjunto, mas nos demais da matemática também, tá? Então, ó, 2 elevado a zero é 1,
beleza? 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado ao quadrado é 4, 2 elevado ao cubo é 8, 2 elevado à quarta, 16. Ou seja, se o seu conjunto for apenas um conjunto vazio, que é zero elemento, então o conjunto das partes vai ter apenas um subconjunto, que é do próprio subconjunto do conjunto vazio, que está aqui. Se o seu conjunto tiver um elemento, tá? Então o conjunto das partes vai ter dois elementos. Se o seu conjunto tiver dois elementos, o conjunto das partes vai ser 4. Tá? Conjunto tiver 3 elementos, o conjunto das partes vai ser 8. Se tiver 4 elementos, o conjunto das partes 16. Se tiver 5 elementos, 32. Se tiver 6 elementos, 64. Tá? E assim vai. Beleza? Então precisa de conceito de potenciação. Reveja lá as nossas aulas caso você não se lembre. Exemplo 1, né? Dados o conjunto A com os elementos 0 e 1, conjunto B com os elementos 1, 3 e 5, determine item A, P de A, item B, P de B, item C, o número de elementos de P de A, item D, número de elementos de P de B. Pausa o vídeo aí e tenta fazer. Pronto? Já resolveram? Então vamos lá. Ele quer para determinar o conjunto das partes de A, né? Diretão, né? Como o conjunto A tem dois elementos, quais são as possíveis combinações, tá, dos subconjuntos de A? São 4, né? O vazio, tá? Um subconjunto 0, um subconjunto 1 e um conjunto tomado 2 a 2 aqui, que é o 0 e 1. Beleza? E aí, tá aí para vocês. Conjunto das partes de B. Como são 3 elementos, então eu vou ter o vazio, um subconjunto 1, um subconjunto 3, um subconjunto 5. Depois as combinações, né? 1 e 3, 1 e 5 e 3 e 5. Depois um subconjunto envolvendo os 3 elementos. Tá aqui para vocês, tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Usando aí lá, remetendo a ideia de potenciação. O número de elementos de P de A. Então tá aí, né? Já viu, já é automático. 4 elementos. Tá aqui. 1, 2, 3, 4. E P de B, o número de elementos de P de B, a gente já acabou de ver que são 8 elementos. Bem tranquilo, né? Vamos lá, continuando. Exemplo 2. Se P de A tem 64 elementos, determine P de A. Pausa aí e tenta fazer. Pronto? Então vamos lá. Lembrando que a representação geral, ou a lei de formação geral, tá? Para conjuntos, né? Subconjuntos das partes, é essa fórmula aqui, tá? Número de elementos de P de A, pode ser qualquer conjunto aqui, tá? Vai ser 2 elevado a N, tá? Então, eu igualando isso aqui, tá? 2 elevado a N é igual a 64, é automático a quantidade ou as partes de A, tá? O conjunto das partes. Então, ó, 2 elevado a N é igual a 64, tá? Eu fatorando isso aqui, né? Decompondo o 64 num produto de fatores, tá? Se eu decompor o 64, vai me dar 2 elevado a sexta, né? Tá aqui, ó. 2 elevado a sexta, tá? Então, lá de equação exponencial, se eu tenho as bases iguais, tá? Eu só uso expoentes, tá? Bases iguais cancelam, né? Então, só usa o expoente, beleza? Então, o número de elementos, tá? De elementos não, né? Das partes de A vão ser 6 partes, beleza? Exemplo 3. Escreva um subconjunto P de A dos números naturais, tal que P de A tenha 16 elementos. Turminha, nesse caso aqui, ó, qualquer conjunto, tá, que atenda essa condição aqui, tá? 2 elevado a N é igual a 16. E você sabe que 16 é a mesma coisa ou é equivalente que 2 elevado a quarta, beleza? Ou seja, para qualquer conjunto que tenha 4 elementos, para qualquer conjunto que tenha 4 elementos, o conjunto das partes vai ser 16, beleza? Então, por exemplo, se você pegar um conjunto que tenha os números 5, 10, 15, 20, 4 elementos, beleza?
E aí você faz as combinações do conjunto das partes desses elementos. Se for 10, 20, 30, 40, pega, faz as combinações desses possíveis, as combinações possíveis, né, desses 4 elementos, beleza? Então, para um conjunto das partes que tenha 16 elementos, tá, e subconjuntos, qualquer conjunto que tenha 4 elementos dentro do universo dos números naturais atende a nossa condição, beleza? Próxima aula, complementar de conjuntos. Valeu, manos!